Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certinho, dentro de casa. Vamos iniciar nossa aula, que daqui para frente será aqui online, né? A gente vai estar juntos, tirando as dúvidas, fazendo as atividades juntos, se possível, se vocês quiserem, né? Quando vocês assistirem a aula, a explicação e forem fazer as atividades que não tiverem de acordo, marquem pra gente tirar, enfim, a gente vai se ajustando aqui, tá certo? Vamos corrigir algumas coisas se vocês preferirem, enfim, vamos iniciar então a nossa aulinha de literatura, tá? Que é sobre a diferença entre prosa e a poesia. Antes de entrarmos nos gêneros textuais, nós vamos trabalhar essas duas coisas, né, distintas, ver o que é um e o que é outro. O que significa prosa e o que significa a poesia, perdão, tá? A prosa é a forma natural de comunicação entre seres humanos, sendo o texto em prosa construído em discurso direto e livre. Então, nós temos dois tipos de prosa que depois nós vamos ver. A prosa não é aquilo quando a gente diz, vou tirar um dedo de prosa, uma conversa, como a gente fala, tem muitos alunos, muitas pessoas que tiram isso como com essa cognição, mas não é, né? Então, a prosa é a forma da escrita, é como se você escrevesse de uma linha a outra, respeitando pontuação, respeitando parágrafo, enfim. E nós encontramos em narrativas e outros textos comuns, certo? Agora, já a poesia é a expressão de emoções e sentimentos em que um texto é trabalhado esteticamente. Por isso, consiste em ritmo e harmonia para a manifestação de beleza. Então, a poesia já é diferente, ela já não respeita aquela pontuação, ela é livre, ela deixa o escritor colocar o seu sentimento dentro dela, dentro de rimas, né? Repetição de palavras para dar aquela musicalidade, coisa que numa prosa não pode acontecer, certo? Então, vamos lá. O que é prosa? Vamos lá para as características da prosa. A prosa é um gênero narrativo em que o discurso é direto e livre, tá? Geralmente o texto é estruturado em parágrafos, mas alguns escritores criam seu próprio estilo de narrativa e em alguns casos abrem mão de parágrafos ou até mesmo de sinais de pontuação. Essa parte aqui eu me refiro a um autor em específico, um autor português, o Saramago. Ele é a característica dele, tá? Fazer esse tipo de texto, de não usar a pontuação, mas é porque ele tem uma intenção por trás disso. Então, a literatura permite isso, a narrativa permite que ele tenha também essa certa liberdade, depende do que for, da onde essa prosa vai se encaixar, em qual gênero, né? Depende do gênero que ela vai estar dentro. Aí eles podem trabalhar essa questão. O texto em prosa busca criar uma imagem da realidade, mesmo sendo da literatura. Lembra lá que a gente encontrou texto literário e texto não literário. Fictícia ou não, né? O mais concreto possível. Por isso, utiliza o modo natural de narração para explorar metáforas e acontecimentos. Metáforas e acontecimentos. Eu posso usar tantas metáforas numa narrativa fictícia, né? Como a gente vê na literatura, mas baseada nas coisas que acontecem no contexto histórico da época, ou numa revista, num jornal, uma notícia, enfim. Pensem assim, lembram quando a gente faz as nossas redações, né, lá nas propostas, ele diz assim, eu quero um texto escrito em prosa. Quando ele fala de texto escrito em prosa, a gente não vai trabalhar, né, um texto fictício. Então, em prosa quer dizer a estrutura dele, né, que ele vai de uma linha a outra, certo? Respeitando os parágrafos. Neste sentido, pode dizer que o texto em prosa é uma forma de escrita que não inclui divisões rítmicas, não tem bloquinhos em versos, por exemplo, né? Como ocorre no texto poético. Diferentemente da poesia, o texto em prosa não busca proporcionar um ritmo intencional de leitura. Isto garante ao leitor verossimilhança, ou seja, verdade. Lembra que a gente trabalhou isso no primeiro capítulo? No que está nas páginas através da narração. Os tipos de prosa existentes, né, que a gente pode encontrar. Nós temos a prosa literária, que são os livros, né? A gente encontra nos nossos livros aqui, certo?
Isso aqui é uma prosa literária, tá? Fechou? Isso é uma prosa literária. Tá? Uma prosa literária, olha só. Ele vem escritinho de uma linha a outra, tá? A prosa narrativa é aquela em que narra acontecimentos fictícios inspirados na realidade. Inspirados, não que sejam da realidade, porque toda obra literária tem uma inspiração na realidade, tá? Que podem estar presentes em romances, contos, novelas. A prosa não literária já é a prosa demonstrativa, é aquela que se enquadram conteúdos factuais, são fatos, né? Ou seja, nós encontramos aonde? Em jornais, cartas, diálogos, entrevistas, tudo voltado assim para informação, tá? No caso de informação, a prosa não literária. Então, prosa literária em livros fictícios, né? Como nós temos aqui. E a prosa não literária nós encontramos nos jornais ou qualquer texto que tenha um cunho informativo. O que é o poema? Quais são as características de um poema? A poesia também chamada de texto lírico, né? Lembram lá que a gente trabalhou bastante a questão do eu lírico, o que é o eu lírico, né? É considerada uma das sete artes tradicionais, né? É um gênero literário que utiliza a linguagem com fins estéticos, isto é, que o poeta trabalha o texto de forma artística. Ele usa a imaginação, ele usa toda a questão do seu sentimento para falar do que ele tá, né, o que ele quer passar ali, certo? No entanto, a poesia também pode ser crítica e ocorre em um espaço em que tudo é possível. A poesia, o estilo da poesia, o texto poético, ele permite tudo, tá? Então, ele tá livre, porque ali você vai demonstrar todo o seu sentimento. Então, ali a gente trabalha com sentimento, então a gente trabalha livre, certo? Desta forma, seguiria a linha da imaginação do autor ou do leitor. Para um texto ser considerado poesia, é necessário que o poeta tenha trabalhado em versos, tá? Em versos e em prosa, em versos e estrofes, de maneira ritmada, que são as repetições das palavras, as rimas, né? No final de cada verso, manifestando beleza e despertando sentimento, isto é, define a métrica da poesia. Então, lá na página 38, olhem só, nós temos um poeminha de Vinícius de Moraes, Soneto de Contrição. Então, ele utilizava olha só como é distribuído aqui, ó. O soneto, ele é distribuído, ó, tá vendo? Os bloquinhos, ó, tem 4 bloquinhos aqui, não tem? Olhem só. Tem 4 bloquinhos aqui. Cada bloquinho desse é um verso. Cada bloquinho é composto com um verso. Então, cada linha de um poema nós chamamos de verso. Cada bloco do poema nós chamamos de estrofe, certo? Então, esses poemas, ele tem que ser distribuído assim para ser um poema, tá? Então, aqui é o que define esteticamente a prosa da poesia, tá? Os tipos de poemas. Quais são os tipos de poema que nós vamos encontrar? O soneto, o ode, poema épico, poema narrativo, poema dramático e o poema lírico, tá? O soneto é a forma do poema que a gente vai trabalhar bastante. Nós vamos encontrar esses poemas por diversas fases da nossa literatura, tanto a portuguesa quanto a brasileira, a europeia no geral, enfim, certo? Mas nós vamos encontrar todo tipo esse tipo de poema em todas as fases literárias. O soneto é o que a gente acabou de ver, de Vinícius de Moraes. Então, o soneto ele é composto de 14 versos. Podem contar aí quantos versos tem, quantas linhas tem nesse poema. Ele é composto de 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. O que são quartetos? São estrofes com 4 versos. Quartetos são estrofes com 4 versos. São quarteto, ó. Estrofes
com 4 versinhos. Isso daqui é uma fórmula deste poema. Ele não pode passar. Se ele estiver distribuído de forma diferente, ele deixa de ser soneto, ele não é mais um soneto. Então é como se fosse, porque ele é engessado. Isso nós vimos lá, nós vamos ver nas próximas escolas literárias, que tem essa forma de se escrever. É um clássico, tá? Bom, e que tal se nós encontrássemos os dois segmentos juntos, poema e prosa? Poema em prosa, o que significa o poema em prosa? Se a prosa é a forma da escrita, que ela tem que estar do início até o ponto final, então, e o poema é o sentimento, é a colocação do sentimento do autor, do eu lírico do autor, né? Naquele momento, então é a junção dos dois, o sentimento colocado de forma de prosa, tá? Nós temos a parte lá na página 34, lá embaixo, ó, poema em prosa, que nós temos aqui um trechinho da obra de Cruz e Souza. Aqui ele descreve bem o sentimento dele em relação àquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele está vendo, tá? Portanto, é natural, certo? Que no poema em prosa ter esse sentimento. Ele não vai só contar a história. Eu separei um trechinho aqui, eu vou ler só uma partezinha, tá? De uma obra de Iracema, onde ele coloca todo o sentimento dele diante daquilo que ele está vivendo, certo? E que ele está vivendo, mas é uma narrativa. Mas tem trechos que ele é um poema, ele é considerado um poema em prosa, né? A obra de Iracema é considerada um poema em prosa. Ó, verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensolaradas de coqueiros. Serenais verdes mares, e alisai docentemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso revele a flor das águas. Ele está falando alguma coisa de narrativa que ele está colocando todo o seu sentimento. Claro que essa obra vai falar, né, do que está acontecendo, que é o romance de Iracema e Martim, que gera o primeiro brasileiro. É óbvio que ele vai contar toda esta narrativa, vai ter a narrativa, mas ele coloca todo o sentimento. Então, Iracema é considerado um poema em prosa. Partes do livro são considerados poema em prosa. Também acontece aqui nos navios, né? Leiam ali um trechinho, nosso primeiro parágrafo. Praia clara em faixa espalhada ao sol, de fina areia úmida e miúda de como. Brancuras de luz da manhã prateiam as águas quietas e à tarde coloridos vivos de acaso as matizam de tintas rútilas flavas como uma palheta de íris. Olha só, gente, como ele coloca todo aquele sentimento dele, tá? É muito, a gente sente o sentimento dele, tá? Bom, para nós fecharmos então essa atividade, nosso conteúdo aqui, atividades da página 33 a 40, tá? Essa atividade vai ser, tudo que a gente fizer na quarentena vai ser contabilizado para os vistos. Quando nós voltarmos, eu vou olhar as apostilas para eu dar os vistos para vocês de tudo feito. Portanto, façam certinho, tá? Com dedicação. Estou aqui para tirar as dúvidas, Aninha, todos aí, tá? Venham aqui, Gustavo, a Sofia, a Pedro, Gabriel, venham, ó. Tragam as suas dúvidas, a gente faz essa atividade juntos, nem que eu faça uma chamadinha lá, faça um áudiozinho, porque eu sou muito ruim de escrever ali, né? Gosto mais de falar. Então eu faço um áudiozinho e até coloco as questões ali direitinho para vocês, ok? A gente corrige. Gente, morrendo de saudade de vocês, tá? A vontade de estar juntinho de vocês e logo, logo isso vai acabar e nós vamos estar juntos novamente. Um grande beijo, fiquem bem, cuidem-se, tá? E rezem para que isso tudo acabe. Beijinho, tchau!